E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Gustavo Montanha e eu tô desenvolvendo os conteúdos de história aqui na plataforma Não Perca a Cabeça. Mano, na primeira parte desse vídeo eu contei como que foi todo o processo do neocolonialismo e como que as potências europeias aí, elas estavam aí disputando território no mundo para poder descolar matéria-prima, mercado consumidor, né? E também para conseguir mão de obra. E houve aí, né, no meio disso tudo, a criação de uma rincha entre as grandes potências da Europa, que vai culminar numa guerra, meu irmão, que é a Primeira Guerra Mundial. Então, fique aí, não perca a cabeça que eu vou te explicar certinho essa história. Passa a vinheta! 1914. O mundo tá dividido em dois grandes grupos. De um lado, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Do outro, Inglaterra, França e Rússia. Por que se formam esses dois times? Por causa da divisão do neocolonialismo. Sim, Alemanha e Itália, elas ficaram com as piores partes ali na divisão da Ásia e da África. A Inglaterra e a França ficaram com as partes mais gostosas. Então já se formou aqui, Alemanha e Itália, Inglaterra e França. Cara, Alemanha e Itália só tinha uma forma de conseguir as colônias da Inglaterra e da França, através de guerra. Então as duas estavam ali, ó, doidinho pra autorar pra poder tomar as colônias, né, ali da Ásia e da África, da Inglaterra e da França. A Rússia, que tá aqui do lado da Inglaterra e da França, e o Império Austro-Húngaro, que tá do lado da Alemanha e da Itália, eles têm uma rincha interna entre eles, tá ligado? Uma rincha particular. Porque tem uma outra região que chama Balcãs. E nesses Balcãs, tanto a Rússia quanto o Império Austro-Húngaro queria pra eles. Então eles já eram tretados entre eles. Aí a Alemanha e a Itália seduzem, né, aí ao Império Austro-Húngaro a fechar com o bloco deles, bloco bélico, né, mano? Tipo, se agredir um, você vai ter que comprar briga com o outro. E a Rússia aí fecha com a Inglaterra e com a França. Então nós temos dois lados aí perfeitos, né? Os dois lados que vão se degladiar durante a Primeira Guerra Mundial. Mas enfim, aí que tá. Nós temos dois times, mas eles não podem simplesmente chegar um e atacar o outro, né, mano? Então tem que ter um estopim, tem que ter um motivo. Tem que ter aquele momento em que a treta começa. E é aí que acontece o motivo. Então, qual foi o estopim? Qual foi o momento em que explodiu a Primeira Guerra Mundial? O momento em que esse lado briga com esse lado, que eles começam a se degladiar. Foi o assassinato de Francisco Ferdinando na Bósnia. Olha só como é que foi. Vou te explicar. Francisco Ferdinando, ele é o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Esse país que tá aqui aliado com a Alemanha e com a Itália. Ele é o herdeiro do trono, mano. Então, tipo assim, ele é o cara que vai governar o país nas próximas gerações. Ele vai fazer uma visita diplomática lá na Bósnia. Mas é uma visita diplomática, tá ligado? Chegar lá, ô galera, não sei o que lá, fecha economicamente comigo, e passa na rua, mandando tchauzinho e tudo mais. E ele tava lá em carro aberto, na Bósnia, Francisco Ferdinando é a mulher dele, mandando tchauzinho. De repente, mano, vem um maluco chamado Gravino Prince. Ele chega com uma arma e desce o pipoco no herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Mas você tá entendendo? O herdeiro do trono de um dos países que tá no bloco da treta toda, ele vai lá na Bósnia fazer uma visita diplomática, uma visita de amigo, e um maluco no meio da multidão desce o dedo e mata ele e a mulher. Quem era Gravino? Quem que era esse cara que matou Francisco Ferdinando? Ele era da Sérvia. Ele era um cara que fazia parte de um movimento radical que odiava o Império Austro-Húngaro dentro da Sérvia. Ele saiu da Sérvia, foi lá na Bósnia e desceu o dedo no Francisco Ferdinando. O Império Austro-Húngaro mandou um ultimato pra Sérvia. Falou, mano, como assim? Como que você permitiu que um cara aí da sua população fosse lá na Bósnia e matasse o herdeiro do nosso trono? O governo da Sérvia falou, meu, o que a gente tem a ver, velho? Nós não tem nada a ver com essa treta. Nada a ver. Foi um cara que saiu daqui e foi lá na Bósnia. Tá, ele é do nosso país, legal, mas ele não tem ligação com o governo. Ixi, o Império Austro-Húngaro falou assim, mano, foda. Não pode falar, né? Corta aí, edita. Que eu tô cortando os palavrões. Eu tô me educando. O Império Austro-Húngaro falou assim, ó, tô nem aí.
Entendeu? Se foi um cara do seu país, você vai ter que pagar os pá de indenização, dar parte do seu território pra nós, e por aí vai. Ele quis apertar a Sérvia porque foi um sérvio que foi lá e matou o Francisco Ferdinando da Bósnia. Vocês estão conseguindo guardar aí tudo certinho? Vai anotando que depois vocês pegam grande raciocínio que não é tão difícil assim. A Sérvia entra em choque, né, mano? Ela pega e fala assim, véi, agora? O Império Austro-Húngaro, todo poderosão, falou que se a gente não pagar as indenização, as coisas pra ele, ele vai atacar nós. Só que aí que tá. A Sérvia, ela é parceira econômica, política da Rússia. A Sérvia chega na Rússia e fala, Rússia, mano, o negócio é o seguinte, os caras aqui do Império Austro-Húngaro tá querendo pegar nós, velho. Porque, ó, vai vendo, foi um cara aqui do nosso país, foi lá na Bósnia e matou o Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono dos caras. Mas não tem nada a ver com os caras, mano. E eles querem atacar nós. A Rússia pegou e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, se o Império Austro-Húngaro atacar você, nós declara guerra pro Império Austro-Húngaro. Pode peitar aqueles vacilão lá. Nossa, a Sérvia cresceu, né? Falou, deixa o Império Austro-Húngaro entrar em contato comigo pra você ver como é que o bicho vai... O que vai acontecer? O Império Austro-Húngaro entra em contato com a Sérvia. E aí, Sérvia? Vai pagar as indenizações? Vai fazer as coisas ou não vai ser obrigado a te atacar? A Sérvia, com a Rússia nas costas, fala, ataca. Ataca então, que nós não vai pagar nada pra você. Nossa, o Império Austro-Húngaro vem... Ataca a Sérvia. A Sérvia pede ajuda pra Rússia. A Rússia declara guerra pro Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro chama suas outras duas parceiras, Alemanha e Itália. Alemanha e Itália declaram guerra à Rússia para proteger o Império Austro-Húngaro. A Rússia pega e fala, então vocês vão declarar guerra tudo pra mim? Pera aí que eu vou chamar minhas duas parceirinhas, Inglaterra e França. Pra agora proteger a Rússia, declara guerra à Alemanha, à Itália e ao Império Austro-Húngaro. Boom! Primeira Guerra Mundial começa, 1914. A Primeira Guerra Mundial, ela tem alguns fatos que são extremamente importantes. E eu vou me centrar neles, legal? Que é o que realmente o Enem pede. Primeira coisa, em 1914, quando começou a guerra, quando o pau começou a comer, houve um equilíbrio de forças muito grande, porque os dois lados eram muito zica, velho. Os dois lados, eles eram muito fortes, eles eram muito industrializados, então eles tinham muita força de produção de arma, eles tinham exércitos preparados e tal. Então, mano, era assim, era aquela coisa, um dava um pau, o outro revidava, um dava um pau, o outro revidava. E os caras começaram a perceber que ir de frente de uma vez iria acabar com o exército e não iria dar em nada, era empate. Então os caras pegaram e fizeram o quê? Mano, vamos começar a fazer uma guerra mais parada, mais estudada, mais planejada. E é quando vem a primeira fase da guerra aí, né, meu? Que é essa guerra de movimentos, né? Quando eles começam a se movimentar. E também essa primeira parte da guerra é caracterizada também pela guerra de trincheiras. Então os caras começaram a se movimentar. Começaram a ver que a treta de frente de uma vez só iria acabar dando empate. Por causa que os dois lados eram muito fortes. Então eles fizeram a parte chamada guerra de trincheiras. Trincheira, mano, é aquele buraco que os caras fazem, coloca aquele saco, arame, fica ali. Nessa fase é quando começa a usar dois armamentos que até então nunca tinha sido usado em guerra, que é o gás asfixiante e o avião, mano. O avião armado e tal, ó que guerra diferente, de proporções diferentes. Só que essa guerra de trincheiras, ela vai ficar meio cansativa, as perdas é muito grande, porque, cara, ali é uma nojeira viver numa trincheira. E é meses e meses dentro daquele buraco. É uma guerra que você conquista palmo a palmo. É uma guerra de paciência, é uma guerra cansativa. Muita gente morrendo de doença. Porque imagina, você não vai parar uma guerra pra fazer cocô, né, mano? Sair de uma trincheira com a bandeirinha branca e falar, para a guerra aí que eu quero fazer cocô. Não pode falar cagar. Então o que acontece? Essa guerra de trincheira fica por algum tempo, só que depois volta pro pau pesado mesmo. Só que tá um lance muito louco. Quando volta pro pau pesado, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, a Itália nessa fase safadinha, ela já tinha trocado de lado. A Itália sai desse lado aqui, troca de lado, leva um monte de informação pro outro lado. A Itália é um país que você não deve confiar. Depois nós vamos entrar na Segunda Guerra Mundial no último vídeo dessa sequência. Você vai ver o tanto que a Itália não é confiável. E aí, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro e alguns aliados deles, que eu tô falando só os países principais,
começam a vencer a guerra, mano. A Inglaterra, a França e a Rússia, elas começam a perder a guerra. E o pior, em 1917, olha o panorama. A Rússia sai da guerra, porque rolou a Revolução Russa. Lá o Lenin, Stalin, Trotsky, os caras tomam o poder lá na Rússia. A Rússia sai da guerra. A Inglaterra e a França ficam sozinha. A França já tinha sido dominada pela Alemanha. A Inglaterra, mano, tá sozinha. Então, olha só. Olha o panorama da guerra. Vamos só recapitular. Primeiro momento, guerra de movimento. Os caras começam a se movimentar. Começa a ver que rola um empate. Faz a guerra de trincheira. A guerra de trincheira, essa guerra cansada, essa guerra amarrada de mortes vazias, logo passa. E começa novamente o pau comer. Na hora que o pau começa a comer de novo, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro começam a vencer a guerra. A Itália tinha trocado de lado. Ela tinha ido pro lado da Inglaterra, da França e da Rússia. Em 1917, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, junto com seus aliados, estão vencendo a guerra. A França está dominada. A Rússia sai da guerra em 1917, por causa da revolução dela, né, onde o Stalin tira a Rússia da guerra. E a Inglaterra, mano, fica ali. Fudeu, né, velho? Tô sozinha. E a Alemanha começa a agredir a Inglaterra de todas as formas. Lembrando que a Inglaterra é um país que fica numa ilha, né? Ali na ilha da Grã-Bretanha. E ela tenta atacar a Grã-Bretanha, tenta atacar essa ilha e não consegue, porque a marinha inglesa é muito forte. E aí a Alemanha falou, mano, se a gente tenta atacar os caras, que é o único país que falta para vencer a porra dessa guerra, nós não consegue ir por cima, porque a marinha é forte, vamos por baixo. Mano, a Alemanha começa a jogar submarino na água, mano, para poder atacar a marinha inglesa. E é assim, Moscou, você vê um submarino alemão rebentando navio inglês. Rebentando navio inglês e qualquer navio que tivesse ali para apoiar a Inglaterra. Eis que a Alemanha vai afundar um naviozinho de um país muito embaçado. Um navio chamado Lusitânia, um navio mercantil, é enviado dos Estados Unidos para levar alimentos para a Inglaterra. Uma frota de submarino rebenta com esse navio chamado Lusitânia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha. Aí os Estados Unidos entram, mano. E quando os Estados Unidos entram no pau, o negócio começa a virar. Ele vira o jogo. A França se liberta e começa a fazer ofensiva também. Aí, meu amigo, já era. O lado formado por Inglaterra, França e Estados Unidos vence. E a Itália ali também, né? Vence a guerra. A Alemanha e o Império Austro-Húngaro são arrebentados. Em 1918, quando acaba a guerra, os países vencedores assinam um tratado com os países perdedores, que é o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes, ele vai culpar a guerra toda, ele vai colocar na conta da Alemanha. A Alemanha era acusada de ser a principal e articuladora da guerra. E ela vai sofrer tudo que você imagina, economicamente, politicamente e socialmente. A Alemanha, depois de 1918, ela vai ser zoada pelo Tratado de Versalhes. É aí que vai começar a criar o ambiente para que dentro da Alemanha surja um partido que vai tomar o poder na Alemanha e uma figura que vai aí ser o grande nome da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, que vai ser um dos nomes mais temidos até hoje, Adolf Hitler. Só que aí isso fica pro próximo vídeo, que é o finalzinho. Eu ia fazer a ascensão nazista agora, mas eu vou guardar para fazer a ascensão nazista e fascista para poder falar como que foi o início da Segunda Guerra Mundial. Então fique aí, último vídeo, meu querido. Falar dos detalhes do nazismo e do fascismo, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Vai ser um vídeo bem longo, é o último vídeo das nossas videoaulas. Não perca a cabeça, fica com a gente que eu tenho certeza, meu amigo, que esse ano o Enem você vai deitar.